Quero saudar os amados irmãos e todos aqueles que acompanham ao nosso canal Na Paz do Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais um estudo nessa noite de sexta-feira, assim como em outros estudos tenho passado que poderia ser na sexta, no sábado, pelo meu trabalho, mas enfim, estamos preparando mais estudo para honrar o nome do Senhor, louvado seja o nome dele. Quero agradecer a Deus por mais um momento na presença do Senhor, dizendo que o Senhor é bom a todo momento e nos livra do mal. Só Ele pode nos julgar, só Ele pode nos salvar e condenar. Por que estou dizendo isso? Porque hoje o estudo ele será um pouquinho, como que eu posso expressar de uma maneira que eu não vou dizer polêmico, mas também de tal interpretação, vamos dizer assim. Pode ser que cada um tenha uma maneira de interpretar aquilo que eu irei dizer, até mesmo porque são ângulos de visões, né? A Bíblia ela não se interpreta, essa é a minha concepção. A Bíblia diz o que está escrito, e aí daquele que tirar um tio acrescenta. Então eu creio muito que essas questões do que está escrito, ela é bem literal. Mas na minha concepção, é claro que ela tem tantas as questões que trabalha numa questão alegórica, figurativa, que leva a nós ao entendimento. Podemos abrir o leque, a janela e expandir daquilo que levamos a entender, mas não interpretá-la, porque ela não é interpretativa. Não vejo a Bíblia como interpretativa, e sim como um fato literal. Algumas questões são simbólicas, outras questões não. Mas pela essa questão de literalidade, o que lemos é o que está escrito e ponto final, na minha concepção. Se alguém tem uma maneira diferente de enxergá-la, de entendê-la, respeitamos. Até mesmo porque, quando eu estava dizendo daquilo que nós como igreja e a mim, como a tutela do trabalho, venho trazer o estudo, ele é um estudo bem pragmático, porque é uma questão de que leva a cada um ter uma visão da situação, e essa situação ela realmente é exposta de ângulos de visões. Então, o que vamos falar sobre hoje, eu vou até trazer o título, que é sobre o inferno, que diz assim o título: Inferno, tormenta e escuridão, lago de fogo, segundo a morte. E é complicado porque se nós buscarmos o estudo sobre o inferno, uns acreditam que será inaugurado, outros acreditam que já existe, outros acreditam que o inferno realmente é rotulado como uma maneira bem hollywoodiana, né? Essa maneira que um diabo tá com o tridente, Satanás tá com o tridente, e aquelas questões de pessoas testemunhando que já foi ao inferno. Então, se é para ter uma visão, e eu vou expor a minha visão, porque estou com a tutela do trabalho de estudo, e a minha visão é totalmente oposta a muitas coisas, até mesmo porque eu já falo em outros estudos que eu sou muito literalista, acredito no que está escrito e somente no que está escrito, até mesmo porque trabalho dentro de referência. Mas é muito complexo, complicado, porque a gente não está aqui para julgar ninguém, mas entender que a pessoa foi no inferno e Deus levou ela, bom, enfim. Eu, particularmente, não consigo enxergar dessa maneira. Enxergo as coisas muito mais espirituais do que de fato, né? Mas, enfim, como eu disse, não estou para julgar. Mas vamos fazer uma oração para iniciar o estudo? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, lhe peço que todos aqueles que há de ouvir esse estudo, Pai, o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor,
deste lugar tão terrível, Senhor, que relata a tua palavra, Pai, o inferno, Senhor, que ele realmente existe, creio nisso, Senhor, na minha concepção, entendendo que o Senhor está preparando um lugar no céu, que lá não seja o nosso lugar, Senhor, mas que tu, Senhor, venha zelar pela nossa vida e que nós temos força para ser fiel, para vencer a morte, Senhor, a segunda morte, como relata nas tuas escrituras. Assim cremos no seu poder e na fidelidade que há em ti, das suas promessas. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? Assim como eu já trouxe para vocês o título, que é Inferno, Tormento, Escuridão, Lago de Fogo, Segunda Morte, que está assim no esboço. Segunda morte, uma morte eterna, num lago de fogo. Inferno, Hades, Seol, ou profundeza, uma existência real. Morte espiritual, o fim com sofrimento e dor. O inferno não é uma lenda, nem conto, nem conto, e sim um lugar preparado para os espíritos condenados, tanto os anjos, tanto as almas. Segunda morte, sem esperança, sem luz, sem piedade, fogo eterno que não se apaga. O inferno, lago de fogo, ranger de dentes, baseado em relato das escrituras. Inferno, condenação de um juízo justo, grava isso, um juízo justo, alertado pelo próprio Criador, sem inocente, destruído pela glória, vivenciado pelo pecado. Joio e trigo, separado com a pá na mão, com o poder único de Cristo Jesus. O inferno, um lugar de condenação. Eu sei que tudo aquilo que eu expressei sobre o inferno, sobre esse esboço, ele é bem rico. Quem consegue compreender o esboço já entendeu tudo. Realmente ele é real. O inferno já existe. Não creio que vai ser inaugurado. O inferno é um lugar de tormento, mas não é este lugar que as pessoas acreditam que seja um lugar que lá fica se queimando. Na minha concepção, como eu expressei desde o início, a minha concepção não é essa. Eu não entendo assim. Não acho que a pessoa fica com o diabo lá, cutucando, enfim, fazendo toda aquela questão holodiana, ou até mesmo pelas questões de fictiva, de que fica colocando em filmes e as pessoas ficam com essas questões de acreditar nessas questões fantasiosas, ou um conto, né, que foi assim como relatei no esboço, até mesmo porque o inferno realmente ele é para a segunda morte. É uma morte espiritual. O inferno é um lugar preparado. Ponto. Ok? É um lugar onde que espiritualmente aqueles que têm as pessoas certas que serão enviados para este lugar, estão enviados desse lugar, não têm acesso ao plano terrestre, na minha concepção, e ela é uma segunda morte que está esperando o juízo. Depois dessa segunda morte, que é a morte física, que está no estudo anterior, a morte espiritual, que vai ser levada a um lago de fogo para aniquilar e terminar com tudo. E a esses que estão condenados no juízo, eles serão sim levados à morte e ao inferno. E lá na segunda morte eles esperarão para o juízo, e lá acontecerá que quando irá pelo lago de fogo, que é outra situação, é lógico que o Senhor ele expressa que dentro no livro de Mateus, que é melhor você cortar um braço do que ser lançado no inferno, onde lá tem fogo. É lógico que é um lugar que realmente é aquecido, é uma coisa que ele fala até do verme, e mais é uma expressão de porque assim, como eu falo sempre pela minha concepção e por aquilo que eu busco de entendimento, de escutar muitas coisas, o Vale de Ossos Secos ele é uma referência muito básica. Os cadáveres eles são consumidos por verme. E é lógico que quando era se jogado no Vale dos Ossos Secos, a multidão de ossos, ou aquela quantidade de ossos, havia fumaça, fogo. Não é um fogo totalmente que queima a pessoa, é um fogo consumidor. Claro que lá vai estar ardendo, mas é isso que ele expressa. Um lugar de tormento e sofrimento. Mas, enfim, em minha concepção,
sobre o cadáver, sobre as questões espirituais, será lançado no lago de fogo. E a outra questão não tem nada a ver com o inferno, na minha concepção. Até mesmo porque no livro de Apocalipse, que ele é simbólico como literal, você tem que analisar e entender, porque ele trabalha dentro de alegoria, simbologia, e levando para você entender, até mesmo porque o livro de Apocalipse, o livro revelado, já se chama livro revelado, revelação, se revelou algo, se trouxe algo importante no mundo espiritual. Quem relatou foi Jesus. Para quem? Para João. E João ia escrevendo. Então é um relato. Além dele ver, Deus mostrar em visão, ele também relatava. Então são as questões que levam o livro de Apocalipse, você tem um entendimento, tanto ele ser literal, como ele ser simbólico. E ele ter uma questão de que você leva o entendimento dessa alegoria, de levar o entendimento do que é ou do que não é, do que é espiritual e do que é real, até mesmo porque tem as cartas às igrejas, mas enfim, é como se fosse uma mistura de situações. Deu para compreender? E no livro de Apocalipse está assim, o livro de Apocalipse, o livro revelado, está Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. E deu mais o morto que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, e que nele havia, e foi feito julgamento, cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha tudo que eu relatei sobre a questão de que o lago de fogo é separado do inferno, a questão da segunda morte. E lembra que eu falei, preste bem atenção naquilo que está sobre o esboço, sobre o julgamento. Tudo haverá um julgamento final. O lugar onde é o inferno, na minha concepção, que é o Hades, que é a profundeza, esse lugar é um lugar onde há tormento, os espíritos, as coisas espirituais, são os espíritos que vão ser condenados. Quem será salvo não estará neste lugar. É um lugar onde que ali estará esperando para ser lançado no lago de fogo, para ver o julgamento final. Olha só o que está em 2 Pedro, capítulo 22, versículo 4. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão para ser reservado para o juízo. Olha só como eu estou dizendo sobre o julgamento, sobre o juízo. Ele está dizendo, então, essa questão, exponho novamente, na minha concepção, que será inaugurado. Como assim será inaugurado? Se Deus lançou os anjos, uma questão espiritual. Olha o que está em 2 Pedro. Porque Deus não perdoou os anjos. Quem são esses anjos? Os anjos caídos. E isso ocorreu antes mesmo da fundação do mundo. O inferno existe antes mesmo da fundação do mundo. Como ele será inaugurado? Aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno. Pois bem, o inferno existe. Os entregou nas cadeias da escuridão. Como é este lugar? Um lugar de escuridão, de tormento, para ser reservado para o juízo, à espera. Então vai ser tanto aqueles que vão estar neste lugar, que é uma questão espiritual, essas questões espiritual, que é um lugar que ele é escuro, é um lugar que é como se fosse uma cadeia, um lugar que são os espíritos que estão lá, os anjos caídos, o espírito mau, todo aquele que estão esperando para juízo. A segunda morte será uma questão de que levará ao lago do fogo. É um outro lugar, uma outra questão que será espiritual para ser aniquilado, até porque mesmo o espírito não se queima, os anjos não se queimam. Então será um outro lugar, será uma outra questão, é um outro tipo de fogo, na minha concepção. Não é um fogo que nós entendemos. É lógico que isso relaciona o fogo da maneira que entendemos, porque queima, e isso é bem claro. Entendeu? Mas será pior do que isso, até mesmo porque o lugar onde estão esses espíritos que estão esperando para juízo, que é de escuridão, que lá não está o tridente, não tem nenhum Satanás cutucando o diabo, sim, a atormentação pelo lugar, simples. Eu vou fazer uma analogia, espero que vocês compreendam. Eu vou fazer uma analogia muito simples.
para entender da maneira que eu entendo. Vá num cemitério à noite, sozinho, ou você ou outra pessoa, o que seja, vai num cemitério à noite, na escuridão, e anda sobre os sepulcros. Anda lá, fica lá um tempo, você vai se sentir totalmente arrepiado, totalmente com temor, você vai se sentir totalmente atormentado, você vai ouvir as coisas. Então é basicamente isso daí. É um lugar escuro, atormentado pelo ambiente. Não é ficar sendo cutucado com tridentes, mas enfim. É como eu disse, eu tenho uma visão daquilo que eu levo ao entendimento e você expõe o que você acha e fique à vontade, da maneira que você quiser comentar ou entendê-la, ou da maneira que você aprendeu, respeitando. Eu estou expondo daquilo que eu entendo. Até mesmo porque dentro das referências bíblicas, em Mateus capítulo 8, versículo 12, diz que e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então o que é treva é a escuridão. Né? E sabemos que a pessoa, ela ranger de dente, é lógico, quando você pranto, choro, muita lamentação, porque você não queria estar naquele lugar escuro, aquele lugar tão assombrio, ranger de dente, é uma expressão de que você tem muito temor, muito medo, enfim, essa situação de que é assombroso. É essa a expressão de que é um lugar do inferno. Se ele tem essa situação de fogo, a Bíblia relata que tem. Mas eu vejo como aquela questão comparada ao vale de Osso Seco, que são fogos. Isso para quem estudou os Osso Seco sabe. São fumegante, o verme consome. É uma comparação. Né? E é um lugar muito aquecido, mas não é esse fogo que fica. É lógico que ele vai ardendo, porque quanto mais próximo ao fogo, você se torna ardente. Até mesmo porque, como eu disse, que este lugar não será para quem será salvo, a própria Bíblia relata. Ela mesmo mostra, porque depois do juízo haverá condenação. É porque estou falando sobre o inferno, um lugar que está sendo preparado, que já existe, estão aguardando para o juízo. E este lugar, a quem é enviado para lá, que está em Salmo 9, 16 e 17, que diz: o Senhor é conhecido pelo juízo. Eu gosto muito dessa expressão do juízo, porque as pessoas querem condenar antes mesmo de ser condenável. Como se o poder do homem, melhor dizendo, como se ele tivesse o poder na mão para condenar as pessoas ao inferno. Não cabe ao homem. Isso nunca coube. Tanto a salvação como a condenação, assim como eu expressei, que está lá: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Nas obras da sua mão foi laçado os ímpios. Os maus serão transladados ao inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Então não há nós que julgamos quem será lançado. É Ele quem laça, é Ele quem envia, é Ele que tem poder, é Ele que faz, é Ele que fez, é Ele que conduz as pessoas porque Ele criou o inferno. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder sobre as mãos. Não é o homem que condena, o juízo está na mão de Deus. Só Ele tem o poder para isso. Então essas questões de dizer que você vai para o inferno, você vai isso porque você fez isso, até mesmo porque são obras do ímpio e os maus. E o que é ímpio? Impiedoso. Aquela pessoa que é muito mal. E no final você vai entender quem será lançado. Somente Deus e Jesus Cristo. Até mesmo porque aquele que enviará, e é interessante, porque quem separa para enviar, além aí eu vou numa questão já física, uma questão de que, uma analogia, melhor dizendo, tanto nas questões física e espiritual, porque quem separa e faz essa comparação dentro do juízo, além de Deus estar julgando e lançando, mas quem separa para o juízo é Jesus Cristo. Olha o que disse João Batista em Lucas capítulo 3, versículo 17, que diz: ele tem a pá em sua mão, limpará a areia e ajuntará
o trigo em seu celeiro, mas a palha queimará em um fogo que nunca se apaga. Olha a analogia que João Batista assemelha à vida de Cristo. Ele tem a pá na mão. Ele separa o trigo de joio. Então o julgamento não cabe a nós. Não cabe ao homem. Ele faz a separação. Ele tira os bons do ruim. É isso que João Batista está dizendo. Por isso que eu falei numa questão física. E numa questão física que eu estava expressando, que ele julga, perdão, caiu um outro celular aqui que está tocando o louvor, e eu fui levantá-lo. E essa questão física, e tanto física e espiritual, que é ele que lançará no fogo. É ele que lançará para a morte eterna, o fogo que nunca se apaga. Deu para compreender? É lógico que quando ele expressa, porque as questões ela se encontram, tanto a questão dos cadáveres, aquilo que o verme consome, que o fogo não se apaga, também o lago de fogo, mas não é o inferno. Mais que o inferno seja um lugar que realmente ele tem essas questões que queima, porque há fogo, mas não esse fogo. O que eu quero dizer é que não é um lago, não é um lugar que você, né, vou levar pela questão de ilustrativa do que as maneiras que as pessoas expõem dentro de filme, desenho, gibi. Eu já vi gibi, quem não leu o gibi de criança, vê lá o gibi da Turma da Mônica, vê aqueles inferninhos que, sabe, com os diabinhos, e aí e os lagos são lugares assim que tem tanto uma margem e depois um monte de fogo, e fogo para todo lugar. Não é bem assim, é um lugar escuro, foi exposto aqui, é um lugar que realmente tem o fogo, um lugar próprio para o fogo, para ser consumido os cadáveres, que eram jogados sobre um vulcão, acredito eu, expressando, e aquilo é consumido, é lógico, e a lava por baixo, mas não aquele fogo que fica um fogo enorme, gigante, pegando. É nessa concepção que eu entendo. É um fogo que consome realmente o lugar que é atormentador. Este é o inferno, mas quem tem o poder em suas mãos é Deus para o juízo e Jesus para separar. Amém? Até mesmo porque essas questões que ele separa, tanto na física e na espiritual, e dentro do julgamento, olha só, o Senhor, quando o Senhor Jesus expõe, que, melhor dizendo, quando João Batista relata que ele tem a pá na mão e ele separar a palha do trigo, os bons do ruim, isso é confirmado nas questões espirituais. Eu falei pelas questões físicas, que ele separa os bons do ruim, e é ele que lança, é ele que separa os bons do ruim. Mas as questões espirituais está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 41. Ali é tanto o versículo 31 ao 41, que diz: quando o Filho do Homem vem em sua glória, olha lá o juízo novamente. Praticamente tudo é depois do juízo. O inferno, ele já é existente, foi lançado, será lançado os anjos ímpios, os anjos caídos, já está nesse lugar escuro, nesse lugar que eu relatei como é o inferno. Mas também haverá o depois do juízo daquele que o Senhor Jesus, que diz em Mateus 20, capítulo 25, versículo 31 e 41, que diz: quando o Filho do Homem vier na volta de Cristo, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno. Isso é uma questão espiritual. É quando ele voltar. Olha, ele vai voltar em nuvens junto com os anjos, quando haver o grande juízo, quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando ele estiver já dentro daquilo que foi determinado pelo juízo. O juízo já aconteceu e serão condenados ao lago eterno, ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
os anjos caídos, que lá estavam no inferno e será julgado, que é essa questão que será o juízo final da segunda morte. Vocês conseguem compreender essas questões da segunda morte, dessas questões de que quem tem o juízo é Deus, quem condena é Deus, quem envia para o inferno é Deus. O homem não tem poder para isso. O inferno, ele é existente. Não é uma maneira hollywoodiana, não é uma maneira ilustrativa que nós vemos em novelas, filmes. Nós, no geral, isso eu estou dizendo a todos. Quem disser que nunca viu uma novela, alguma coisa, antes mesmo de ser cristão, sabe do que eu estou dizendo, sabe dos filmes, sabe o que apresenta, como apresenta o inferno, né? Não é nada disso. É um lugar que é como se fosse uma cadeia, um lugar escuro, um lugar que é de tormentação, um lugar que realmente tem as pessoas que são enviadas. E essas pessoas têm um tormento, um sofrimento antes do juízo. E logo depois do juízo será lançado num fogo, num lago de fogo eterno, que será consumido e finalizado a segunda morte, que é a segunda morte, que será aniquilado e finalizado. Então há condenação para aqueles que vão para o inferno, para ser julgado, para estar no juízo, e aquilo que foi preparado para os anjos caídos, para o diabo, e é este lago que eles sabem, porque o inimigo sabe que está condenado, o inimigo sabe que vai para este lago de fogo, o inimigo ainda é vivo. As pessoas acreditam que o inimigo vive no meio do inferno, do fogo. Sim, o espírito, as coisas espirituais, se nós vemos no livro de Êxodo, se eu não me engano, diz que o anjo, ele está sobre o fogo, sobre a sarça. O anjo, no livro de Juízes, se eu não me engano, quando apareceu para a mãe de Sansão, ele está sobre o fogo. O espírito não sente esse fogo. Mas o fogo, o lago de fogo eterno é outra questão. É esse que aniquilará. Será destruído. Não há questão Então o inferno, o diabo não vive nesse foguinho aqui. Até mesmo porque eu nunca vi o diabo, nem quero ver, e eu tenho certeza que pessoas que dizem que vão lá, na minha concepção, eu não acredito que vai. Acredito que Deus não permite. Até mesmo porque, se for para relatar o que está relatado, só o Senhor relatou, porque ele esteve lá, o Senhor, ele venceu a morte, esteve lá e buscou aqueles que para o juízo. Enfim, desde o tempo de Noé, a Bíblia diz que ele foi buscar os espíritos para ser julgado, mas num lugar que existe e que realmente é escuridão, é tormento. E eu não creio que seja aquele, lógico que tem fogo, já expressei isso várias vezes, mas não numa maneira que tão alta que fica. Mas enfim, né? Acho que eu estou repetindo demais essa situação, acho que vocês já entenderam, até mesmo porque quem vai para este lugar, que já era um lugar que está preparado, e este lugar que está preparado para tanto o inferno, o lago de fogo, como eu disse, para quem será salvo, porque o Senhor separará tanto a direita ou a esquerda, e ele disse que chegará no dia do juízo, quando ele vier em glória, apartar de mim que eu não conheço, e será lançado no lago de fogo, e quem for salvo, que a condenação está nas mãos de Deus, de Jesus, do grande reino celestial, que condena e salva, e que tiver a direita entrará no reino celestial, e aqueles que serão jogados a este lago e terão a segunda morte, e que lá essa segunda morte espiritual que leva a morte eterna, que aniquilará, porque existe a morte física e a morte espiritual, a segunda morte, que será lançado para finalizar tudo, por isso que eu chamo de morte, porque acaba de vez dentro dessa concepção do lago de fogo. E essas pessoas está na referência de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: mas quantos aos tímidos, e eu quero expressar o que é tímido, tá? Tímidos são os covardes. Não é aquela pessoa que tem a timidez
de repente, ser calado, se sentir acanhado. Não é esse tipo de timidez, pelo amor de Deus. Os tímidos são os covardes. Quando a Bíblia expressa os tímidos, quer dizer os covardes, aquele que não cria força para lutar pelas coisas, aquele que retrai, aquele que volta para trás, aquele que a Bíblia diz que no livro de, se eu não me engano, de Gênesis, acho que é Gênesis mesmo, que aquela mulher de Ló olhou para trás, ela teve a ganância, enfim, aqueles que voltam para trás, aqueles que não têm coragem de seguir, esses que são os tímidos, não são corajosos, não são fortes, não são valentes. Quero deixar bem claro, aqueles que não são valentes. Então não fica julgando as pessoas que são tímidas. A pessoa, de repente, a característica dela, eu exponho isso na minha concepção, no meu entendimento, até mesmo porque os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, que abomináveis, né? Quando o Senhor realmente ele destruiu o povo de Noé, porque era abominável aos seus olhos. O que é abominável aos olhos do Senhor, o Senhor realmente lançará ao lago de fogo, porque tem situações que realmente são abomináveis. É muito claro, dentro daquilo que leva o Senhor a aquilo que é abominável aos seus olhos, o Senhor vê e não suporta, né, como judiar de uma criança ao extremo, enfim, tem tantas outras coisas, judiar de um idoso, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, em outras questões, o estupro, enfim, tudo que é abominável aos homicidas, aos fornicadores. Por isso que eu falo, as pessoas ficam brincando com casamento, ficam achando que pode, mas será lançado. Os feiticeiros, os idólatras e todos mentirosos. E sua parte será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é condenação total. Esse é o lago de fogo. Não é o inferno. É o lago de fogo. Será lançado ao lago de fogo. Será lançado a segunda morte. Será aniquilado. Será destruído. Será aniquilado para sempre. Sofrerá no lago de fogo, onde há enxofre. Quer dizer, aquele cheiro terrível. Morrerá lentamente. Sabe? Todos esses, desde o homossexual, desde do prostíbulo, desde o ladrão, desde aquele que é homicida, desde aquele que é tudo que é abominável aos olhos do Senhor, esses serão lançados ao lago de fogo junto com os anjos. Esses receberá a segunda morte. Existe a segunda morte. As pessoas, muitos não têm entendimento sobre isso, acham que morreu na questão de que vai retornar, achando que será reencarnado. Isso não existe. Há uma condenação e há uma salvação. Somente isso. Há para a vida eterna e para a condenação da segunda morte espiritual. Mas em todas essas questões ainda há esperança, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Ezequiel, ele diz que ele não quer condenar os ímpios, mas que ele se converta. Não é todo aquele que eu mencionei, melhor dizendo, sobre a referência bíblica de Apocalipse, que tanto o homicida, tanto os fornicadores, os feiticeiros, Deus, ele fala na sua palavra que ele não quer o mal, ele não quer lançar, ele não tem esse desejo de lançar este lago de fogo, mas que ele se converta, que ele transforme a sua vida, que ele passe de mal para bom, que ele se torne uma pessoa boa, que ele venha para o caminho do Senhor. É isso que ele dá uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade ele deixou o Evangelho, através de Cristo que venceu a morte, que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz:
que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho é incorrupto. Manifestou-se pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual venceu a morte. Ele venceu tanto a morte espiritual. A física não, mas a morte espiritual sim. Jesus não foi condenado porque não houve quem o condenasse, porque nele não achou mácula, mancha. O diabo não teve poder para isso, ele venceu a morte. Ele ressuscitou e será o próximo estudo sobre a ressurreição. Já vou deixar a deixa do próximo estudo sobre a ressurreição. Então saiba, o poder do Evangelho de transformar a vida, que trouxe luz. Então, todo aquele que está mencionado, tudo aquilo que existe no inferno, tudo aquilo que existe sobre a segunda morte, a questão da morte que será lançado no fogo, ainda há uma luz, porque está em 2 Timóteo, manifesta agora pela aparição do nosso Salvador. Então há um Salvador, aquele que condena e salva. Por isso que eu deixo essa palavra de esperança, de fé, de entendimento, que o ímpio se converta, como diz no livro de Ezequiel, se eu não me engano, que ele se converta, porque Deus não quer o mal. Ele nos apresentou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Jesus disse que ele não veio para condenar os homens, mas para salvá-los. E ele aboliu a morte, o qual destruiu a morte, o qual venceu a morte, o qual a morte não pôde com ele, porque não houve mácula, não houve condenação, não há quem julgasse a Cristo, por tudo que Cristo foi perfeito. E trouxe a luz, ele é a luz para nossas vidas, e a luz à vida, e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho não se corrompe. Então as Escrituras estão aí para levar você a ser salvo. Essa é a esperança, porque é dentro dessa esperança, daquilo que está prometido, que lembra que eu falei que o Apocalipse é um livro revelado, um relato, e tanto ele é uma questão que levamos na alegoria, do simbolismo, do entendimento, e também por uma questão literalista, que entendemos que de fato é real, e isso eu trago até pelas 7 cartas. As igrejas existiam, era física, era uma carta que era enviada, e dentro dessa carta ele diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, essa é a promessa que tem para nós, para todos nós que acreditamos nesse evangelho que está no livro de Timóteo, que é nessa luz que nos traz a esperança, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é uma questão literal. Estava enviando às igrejas. Essa igreja que ele estava escrevendo, Jesus, que apareceu a João, e escreveu, pediu para ele, melhor dizendo, escrever a carta à igreja, dizendo para a igreja que aquele que for até o final, ser fiel, aquele que receber a coroa da vida eterna, aquele que não se corrompe, aquele que dá ouvido, aquele que vivencia o evangelho, aquele que está no caminho de luz, ele promete que aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. O dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Esse lago de fogo que será aniquilado. Ele está prometendo uma nova vida, uma vida eterna. Olha que maravilha, olha que palavra sensacional. A promessa que temos através da palavra de Deus, que tanto que eu relato a ti, daquilo que está relatado no livro do Apocalipse, que tanto ele é literal como ele é simbólico, como ele é alegórico, como ele leva ao entendimento. Essa parte, ela é literal, ela não é simbólica. Essa é uma promessa. E essa promessa, ela irá se cumprir.
porque o Senhor é fiel. O que Ele promete dentro da sua escritura, tudo aquilo que está registrado, está relatado, tudo aquilo que Ele prometeu, que Deus deu Jesus Cristo como nosso Salvador, que Ele não veio para condenar o homem, ainda há esperança para você que está nesse caminho e pode ser condenado ao lago de fogo. Pode estar aguardando, pode ser, de repente, vendo um caminho mal, achando que nada acontecerá, que o inferno não existe, que isso é balela, que isso é conversinha. Isso está registrado há 2000 anos atrás, no primeiro século, melhor dizendo. Desde quando a Bíblia foi escrita, e ela foi escrita por um homem, sim, inspirada no Espírito Santo, e não tem como, porque isso deixou para a humanidade, para ser tanto salvo, tanto condenado. Então saiba que ainda há esperança de você mudar e você se converter para o caminho bom. Você vir para o caminho de luz, deixar todo esse caminho, porque haverá realmente um inferno, um lugar que já existe, que já foi lançado os anjos, que desde a fundação do mundo, na minha concepção, um lugar onde é escuro, é atormentador, há ranger de dentes, há fogo, há uma questão de que estão preparados para o juízo, para ser condenado para a segunda morte, que será o lago de fogo. Mas Deus ainda nos trouxe a esperança, que é Jesus Cristo, o caminho de luz, que nos leva, através do Evangelho, das Escrituras, à promessa de não sermos condenados à segunda morte, não recebermos nenhuma segunda morte, porque aquele que vencer e ser fiel receberá a coroa de glória. Amém? E finalizo esse trabalho. Estarei falando sobre a ressurreição no próximo estudo. E que Deus abençoe a todos e que nós se encontramos no céu. Espero que você venha para este caminho e não vivencie este caminho mal, porque realmente ele será condenado ao lago de fogo, à segunda morte, e será enviado ao inferno para o juízo. Saiba que o inferno existe, o lago de fogo existirá, ou existe, não sei como, mas nas questões espiritual, quando haverá o juízo e será julgado, tanto para ser salvo e para condenado à segunda morte, que será o fim de tudo isso. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo mais estudo. Soberania eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor, força. Pai, eu lhe peço, Senhor, que cada um dos meus irmãos tenha, Senhor, força para vencer a morte, Senhor. Força para ser salvo, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que essa fé que é imputada em nossos corações, pelo nosso Salvador, Senhor, que nos levará ao céu, Senhor, e não ao inferno, e não ao lago de fogo, Senhor. Podemos vivenciar contigo este lugar celestial. Podemos, Senhor, acreditar a cada dia, Senhor, que teremos força para vencer, pois assim não seremos, Senhor, enviados a este lago de fogo, pois cremos, Senhor, e creio que a sua palavra é verdadeira e real, Senhor. Em tudo, Senhor, eu quero agradecer pela vida que vivemos, em tudo que tem feito, em tudo, Senhor, que tem levado a nós, Senhor, a vivenciar uma vida contigo através do Evangelho, deixando essa palavra, as Escrituras, para o entendimento, Senhor, que tu, Senhor, é fiel e tudo que tu promete irá cumprirá. E tu irá cumprirá, Senhor, porque sabemos que tu é Deus, o Todo-Poderoso. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.